Boa noite, seja muito bem-vindo, você que nos visita. Você está numa igreja muito especial, mais do que um lugar para você frequentar, uma família para você pertencer. Você pode se assentar, sinta-se em casa. E nós estamos numa série, Isso é o que Fazemos. Semana passada a gente já viu sobre a ceia, sobre o batismo, e hoje nós vamos ver várias outras coisas do que nós fazemos. Porque mais do que estar na igreja, Deus quer que você seja igreja. Ser igreja mais do que estar na igreja. Fala aí, ser igreja mais do que estar na igreja. Ser igreja é algo maravilhoso, é algo que Deus nos chamou para ser. E Deus te convida a ser igreja. E para introduzir essa mensagem, eu quero que você se lembre de quando você era criança. Quando você era bem pequenininho e você começou a ter vontade de ser maior. Quem aqui passou por isso? Ai, não vejo a hora de crescer para poder fazer isso. Eu tenho uma filha de 5 anos. E aí ela fala, não vejo a hora de crescer para eu poder tomar banho sozinha. Não vejo a hora de crescer para colocar minha roupa sozinha. Outro dia ela falou para mim, não vejo a hora de crescer para poder trabalhar, igual você. Eu falei, uau, que legal. E talvez você também tinha esse desejo. Eu não vejo a hora de crescer para poder dirigir. Quem passou por isso? Eu não vi a hora de ter 18 anos. Antes de fazer aniversário, eu estava lá na autoescola me inscrevendo. Porque eu queria aprender a dirigir, eu queria saber, eu queria poder ter a carteira. A gente anseia pelo crescimento. Isso faz parte da nossa vida. Nós queremos crescer, queremos nos desenvolver, queremos mudar de fase. De criança vir adolescente, adolescente, jovem, jovem, adulto. A gente almeja por essas etapas. Agora imagina se as crianças não crescessem. Se as crianças permanecessem sempre crianças. Se os bebês permanecessem sempre bebês. Seria trágico, não seria? Seria complicado. O mundo não se renovaria. Seria muito difícil. Seria difícil para nós. Seria muito difícil. Por isso Deus criou a nossa vida para que a gente possa crescer. Para que a gente possa se desenvolver. Quantos aqui são do tempo do videogame? Na sua infância ou adolescência jogaram videogame? Em algum momento. Ah, legal. Eu também sou dessa fase e na minha casa não tinha videogame, mas eu tinha um sobrinho que tinha videogame. Aí eu ia lá de vez em quando para poder jogar. E aí era aqueles do controle que a gente pulava junto, não sei se você era assim. Aí na hora de virar, a gente virava junto e ficava movimentando junto. Qual que é a graça de jogar videogame? É ir pulando as fases. Não é muito legal quando você vai avançando e aí você muda de fase e aí você vai para outra fase. Isso torna o videogame legal. Agora imagina se você tivesse que jogar só uma fase e acabava aquela fase e você tivesse que começar de novo. E acabava aquela lá de novo e você tinha que retornar do início. Ia ter graça o videogame? Você não ia mais aguentar ver aquela fase, porque a graça é você poder avançar, a graça é poder passar de fase. E queridos, é assim na nossa vida normal, a gente espera que as crianças cresçam, a gente espera passar de fase no videogame e espiritualmente se espera que a gente mude de fase. Espiritualmente se espera que a gente progrida, progresso, e isso é o que nós fazemos, progresso, até ser como Jesus. Você deve ter percebido que desde o início do ano nós estamos dando uma bênção padrão. Lembra? Que essa semana você viva uma semana de progresso. Progresso na sua vida com Deus, nas suas emoções. Progresso no seu lar, até que ele seja um cantinho do céu. Progresso na sua vida física e financeira. E aí por último, progresso até ser como Jesus. Isso é um alvo de Deus para a sua vida. Que você progrida a tal ponto de ser como Ele é. É tempo de mudar de fase. Eu estou aqui com certeza, sendo uma voz de Deus para a sua vida. É tempo de trocar de fase. É tempo de progredir. É tempo de avançar. Deus te chama para ir para a próxima fase. Olha para quem está do seu lado e diz assim, preparado para a próxima fase? Liga o botãozinho de progresso aí no seu irmão. Liga o progresso, ativa,
porque esse é o plano que Deus tem para a sua vida. E eu quero embasar isso que eu estou te falando com 2 textos bíblicos. Pegue aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Esse texto de Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que lindo! Deus de antemão te conheceu. A Bíblia fala que quando você estava ainda no ventre da sua mãe, uma massa informe, Deus já te conhecia, Deus já sabia o seu nome, Deus já sabia tudo aquilo que você viveria, e Ele te chamou, Ele te conheceu, Ele te chamou, Ele te adotou como um filho, mas aí diz, Ele nos predestinou, ou seja, Ele de antemão nos deu um destino. Qual é esse destino que Deus te deu? Sermos semelhantes a Jesus. Ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Ou seja, Ele nos deu um destino de sermos semelhantes a Jesus. É isso que Deus quer para a sua vida. Que você progrida até ser como Ele, até atingir a maturidade, até atingir a medida de Cristo. Pegue em Efésios capítulo 4, versículos 12 em diante. Efésios capítulo 4, versículos 12 em diante. Eu vou ler a partir da parte B do versículo 12. Diz assim: para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, para que o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja é o corpo de Cristo, possa ser construída, ela possa progredir. Ela está sendo edificada dia após dia. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Está em crescimento. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha aqui o propósito de Deus para a sua vida, que você atinja a maturidade, a plenitude de Cristo, ou seja, que você seja semelhante a Jesus. Aí continua, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor. O que diz a sua Bíblia? Cresçamos em tudo, possamos evoluir em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, somos nós, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Percebe o que Deus quer para a sua vida nesse texto? O que Deus almeja? Progresso até ser como Jesus. Isso é o que nós fazemos. Isso é o que nós fazemos. Estamos em progresso até ser como Ele. E nesse progresso de ser como Jesus, nós temos várias fases. Fases que nós vamos viver, estágios que nós precisamos passar. E cada fase precisa ser vencida para que então você possa pular para a próxima fase. E a primeira fase que Jesus nos aponta é uma fase do vem e veja. Vem e veja. Em João capítulo 1, versículo 46, Natanael perguntou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe olhou para ele e falou assim: vem e veja. Essa é a primeira etapa da vida espiritual. Vem e veja. Alguém chegou para você e te convidou para você poder estar aqui nessa noite, certo? Em algum momento você recebeu esse convite, ou de alguém, de uma pessoa, ou do próprio Deus que você passou na frente, viu a placa, ficou com vontade de vir, ou alguém que comentou e você falou, eu quero ir ali, e você foi movida por isso. Vem e veja. E aí você começa a conhecer Jesus. E você começa a ver. Aquele que está nesse estágio, ele gosta de ser curioso. Deixa eu ver o que está acontecendo. Quero saber quem é esse Jesus. Imagina Natanael falando aí, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus era de lá e ele estava curioso. Como pode vir alguém bom de lá? E ele começa a estar perto de Jesus para poder enxergar. E quando você dá esse passo, quando você está nessa fase,
você começa a estar perto de Jesus. E você começa a ver aquilo que Ele pode fazer. Você percebe que aquele vazio que há no seu coração, que não é preenchido por nada, de repente pode ser preenchido por Ele. Você percebe que aquela ansiedade que você tem, que o tempo inteiro você está pensando no futuro, está preocupado, não consegue dormir. Você consegue ver que essa ansiedade é substituída pela paz que excede todo entendimento. Aí de repente a tristeza, a angústia do seu coração, você vê que pode ser substituída pela alegria. E aí você começa a ver aquilo que Jesus pode fazer, os milagres que Ele pode realizar. E você olha para a tua vida e você vê uma situação difícil. Mas você começa a ver Deus agindo na vida do fulano, na vida do ciclano, na vida do outro, na vida do outro. E você começa a ver, opa, se Deus fez lá, Deus vai fazer aqui. E você começa a querer algo a mais. Você começa a ver tudo aquilo que Deus faz. E você começa a se transformar num fã de Jesus. Fã é aquele que é admirador. Fã é aquele que quer estar por perto. Ele quer olhar aquilo que está acontecendo. O fã, ele está por perto, mas ele ainda não se comprometeu. O fã é aquele que acha muito legal vir à igreja, mas que o culto ainda é inegociável para ele. Fã é aquele que não deu um passo a mais. O fã é aquele que não se comprometeu. E a gente vê na Bíblia, Jesus com os seus discípulos, e Jesus primeiramente ele caminha com uma multidão de muitas pessoas. E conforme vai passando o tempo, Jesus ele vai apertando o discurso. E ele vai levando aquelas pessoas a níveis de comprometimento maior. E aí Jesus começa a fazer novos convites. E do vem e veja, existe um convite a mais. Só que para que você entre na próxima fase, é necessário comprometimento. E hoje nós estamos vivendo uma crise de comprometimento. Quem aqui trabalha como empregador, sabe como é difícil você encontrar pessoas comprometidas com o trabalho, não é mesmo? Você contrata um, dali um pouco você tem que trocar de funcionário. Como é difícil encontrar pessoas comprometidas, que dizem assim, eu vou naquele compromisso e realmente vão de fato. É difícil, hoje nós estamos vivendo uma crise de comprometimento, é uma epidemia de falta de comprometimento. Mas aqui eu quero dar uma chave para a sua vida. Aquilo que você se compromete é aquilo que vai construir a sua vida. Você se torna aquilo que você se compromete. Tudo aquilo que você construiu na sua vida hoje é fruto daquilo que você se comprometeu. Pensa se isso não é verdade. Em algum momento você se comprometeu em fazer algo. E aí você arregaçou a manga e você começou a fazer. Por isso que hoje você tem o que você tem. Em algum momento você decidiu pagar o preço pela sua esposa ou pelo seu marido que sai do seu lado. Por isso que hoje você tem. Tudo aquilo que você se compromete, você recebe na sua vida. O seu comprometimento constrói a sua vida. Mas se você não se comprometer com nada, o que vai acontecer? Você não vai construir nada. E Jesus, ele começa a chamar aquela multidão para níveis maiores de comprometimento. Deus te chama nessa noite para um nível maior de comprometimento, para que você possa receber muito mais dele. Então você está na fase do vem e veja. Deus te chama para algo a mais. E a próxima fase é assim, deixa de ser fã. Não seja apenas um fã, um admirador, mas se torne discípulo. E discípulo é aquele que caminha. Por isso a próxima fase é vem e caminhe. Versículo de João, capítulo 1, versículo 43 diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia. E quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. O que Jesus falou? Siga-me. Você já viu? Já veio, viu, agora você vai vir e você vai começar a caminhar. Vem e caminhe, é a segunda fase, a segunda etapa. E você vai caminhar com Cristo, você vai ser discípulo de Cristo. Felipe foi discípulo de Cristo. E discípulo é aquele que anda nos passos do mestre. Discípulo é aquele que faz como o mestre faz, que pensa como o mestre pensa, que age da maneira como o mestre agiria. E Felipe se compromete com isso. E hoje é algo que Deus está querendo falar para você. Se comprometa para você entrar nessa fase de vir e caminhar com Ele, de ser discípulo dEle. Isso é o que nós fazemos. Nós nos tornamos discípulos de Jesus.
Você pode dizer isso? Isso é o que nós fazemos. Agora eu falo no singular. Eu me torno discípulo de Jesus. Isso é o que Deus quer para você, se tornar discípulo de Jesus. E aí um dos grandes ensinamentos de Jesus, se nós tivéssemos que resumir toda a Bíblia, aquilo que Jesus deixou para nós, o suco do ensinamento de Jesus, a gente poderia dizer que é o primeiro mandamento. Que Jesus falou assim: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todos os teus pensamentos, com tudo aquilo que é em você. Ame. E depois fala: e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Isso é o que nós fazemos. Nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Só que, gente, amar aquilo que não se conhece é difícil, não é mesmo? Então, para eu amar, eu preciso conhecer. E para conhecer, você precisa buscar na palavra. E hoje Deus te convida a esse nível maior de comprometimento com a palavra. Você poder buscar conhecer ao Senhor. E quanto mais você buscar a palavra, mais você vai conhecê-lo. E quanto mais você conhecê-lo, mais você vai amá-lo. E essa igreja, ela oferece um curso para que você possa dar essa fase, para que você possa viver essa fase. Não vem e caminhe. O que é necessário quando você começa a caminhar? Os primeiros passos. Você já fez os primeiros passos? Se você não fez, Primeiros Passos é um curso da igreja que vai te ajudar a compreender mais da Bíblia, ajudar a conhecer mais a Deus. Então faça os primeiros passos, porque à medida que você for conhecendo Deus, você vai amando mais ao Senhor, você vai se entregando mais a Ele, e aí você conhece. E aí você se compromete em ter um tempo diário com o Senhor. E todos os dias você acorda pela manhã e você já diz: bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Porque você já começa a incluir Deus na sua vida e no seu dia a dia. E aí você começa a ler a palavra, você para ouvir o Senhor. E aí você começa a confiar muito mais nele. Aquelas situações que te perturbam, sabe quando você já acorda meio preocupado? Você pode entregar para ele. O discípulo de Jesus é aquele que confia no seu mestre, que sabe que Deus pode todas as coisas. E você pode confiar em Deus desde as coisas menores até as coisas maiores. Desde aquela vaguinha no estacionamento que você precisa, até a cura de uma enfermidade. Você pode confiar no Senhor até o seu futuro. Você pode confiar no Senhor. Deus é um Deus de bom senso. E Ele é um Deus confiável. É um Deus de caráter, que permanece sempre o mesmo. Então confie no Senhor. E conforme nós vamos caminhando com isso, nós vamos vivendo fases na nossa vida. E voltando lá ao exemplo do videogame, quem jogava videogame lembra que tinha uma fase que era o chefão. Estão lembrados disso? Existem os chefões na nossa vida. É aquela fase complicada. É aquela fase que você joga uma vez e aí não dá. Aí você joga de novo. Não. Aí você joga de novo. Não dá, você tem que esperar mais um pouco. E aí você tenta e vai. E aí o que você precisa quando você está numa fase que você não consegue passar? Quando você estava jogando videogame, o que você fazia? Ei, você já passou dessa fase, né? Como que eu faço aqui? Você não fazia assim? Qual é o truque? O que eu preciso fazer? E aí a pessoa te instruía. Faz assim, assado, faz aqui, faz isso aqui. E aí você conseguia passar de fase. Querido, isso é para você hoje também. Existem os chefões da nossa vida. Existem aqueles momentos que a gente fica empacado. Parece que a gente não muda de fase. E Deus está contigo em todos os momentos. Mas, mesmo Deus estando com você em todos os momentos, Ele coloca pessoas especiais na sua vida para te auxiliarem a passar essas fases do chefão. E aí, quando você tem uma pessoa junto com você, você passa muito mais rápido. Deus quer que você progrida. Para isso, conte com pessoas que estão à sua volta. Eu quero convidar aqui a Andresa. Nós vamos ter um momento de bate-papo. Eu estava conversando com a Andresa. E ela estava contando quanto para ela foi impactante começar a estar reunida aí com pessoas. Começar semanalmente se encontrar, se conectar com pessoas para poder ser auxiliada por outros. Isso é o que nós fazemos, nós nos relacionamos com as pessoas, nós nos conectamos um com o outro para ajudarmos as pessoas a avançarem e a progredirem. Então nós vamos falar aqui sobre o pequeno grupo. Tudo bem, Andresa? Tudo bem, graça e paz. Conta pra gente quando você começou a fazer parte do pequeno grupo.
Então, eu comecei em março do ano passado e, na verdade, me chamaram, me convidaram eu e meu esposo para ir para o PG e depois do PG que nós viemos para a igreja. O ano passado meu esposo se batizou, então... Que legal. Primeiro, então, ele chegou ao PG para depois vir à igreja. Que legal. Exato. E conta pra gente o quanto o PG foi bom para você, no sentido de você progredir espiritualmente. Como o PG te ajudou a viver a próxima fase? Bom, o PG ele fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu digo que eu tenho duas famílias, que é a minha família de sangue, e tenho o PG, que é a minha família de fé. Eu digo para todo mundo que está na Bíblia que nós devemos salvar almas e não só converter almas. Muitas vezes pessoas são convertidas, mas por não ter um apoio, por não ter um grupo como nós temos o grupo do PG, por não ter pessoas à volta dela caminhando com o mesmo propósito, acabam em algum desafio da vida se afastando, se esfriando e acabam se desviando. E o PG, hoje na minha vida, é essa base, é esse alicerce. Quando eu e meu marido, bem rapidinho, quando eu e meu marido nos casamos, eu sou uma pessoa completamente diferente dele. Somos diferentes em cultura, criação, educação, pensamento, temperamento, forma de amor, enfim. Somos completamente diferentes. A gente vivia se discutindo, por quê? Ele queria me levar para o mundo dele e eu queria trazer ele para o meu mundo. Nenhum dos dois conseguem, porque nós somos formados dessa forma. Quando a gente compreendeu que a nossa relação tem que ser um triângulo, aí foi onde o meu casamento começou a funcionar. Por quê? Eu estava nessa ponta e ele nessa. Ele tentando me puxar para dele e eu tentando puxar ele para minha. Quando nós compreendemos que o nosso propósito não é o meu querer e nem o dele, e sim a Deus que está no topo, foi onde a gente conseguiu ter uma vida abençoada. E hoje o PG é isso que nos traz, porque está na Bíblia que a nossa vida é passageira, mas as nossas atitudes aqui e tudo que a gente faz aqui é o que nos dará a vida eterna. Amém. Amém. Muito obrigada. E ela estava conversando comigo e ela comentou do quanto o PG ajudou esse alinhamento no casamento, né, Andresa? Como o PG ajudou eles a se organizarem e encontrarem o ponto de equilíbrio. Muito obrigada por poder compartilhar o seu testemunho. Realmente, termos pessoas na nossa vida faz toda a diferença. Você estar conectado com pessoas faz toda a diferença. Eu estava conversando com outra pessoa que ela vinha nos cultos e ela achava os cultos muito legais. Mas aí ela começou a ir num PG. E aí ela falou assim, pastora, deu uma diferença na minha vida depois que eu comecei no PG, porque eu comecei a aplicar aquilo que eu aprendia nos cultos. Eu comecei a viver de forma prática, de forma muito mais no meu dia a dia. Ficou mais fácil, ficou mais acessível. Querido, não sei qual fase da sua vida você está vivendo, mas com certeza, se você tiver pessoas ao seu lado, você vai poder passar de fase muito mais rápido. Você vai crescer espiritualmente muito mais rápido. As pessoas à sua volta, elas te ajudam no progresso. Se comprometa. Se comprometa em ter pessoas à sua volta. Se você ainda não faz parte de um PG, eu quero lançar o desafio aqui para você. Encontre um PG com o seu perfil, porque vai te auxiliar nesse crescimento espiritual. Isso é o que nós fazemos. Isso é o que nós fazemos. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e nos relacionamos com elas. Você já parou para perceber que muitas das coisas nós só aprendemos quando nós estamos com outras pessoas? As coisas mais importantes da nossa vida, nós aprendemos em contato com os outros. Deus projetou assim: o outro me ensina e eu ensino o outro. É isso que nós lemos no texto de Efésios, lá no começo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, todo o corpo é um com o outro, com o outro, com o outro, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você tem um lugarzinho especial no corpo, por isso se engaje, se comprometa, faça parte, porque isso vai mudar totalmente a sua vida. Mas, quando você está aí, indo, caminhando, você está nessa fase,
É tudo muito bom, é tudo muito maravilhoso, é tudo muito confortável, é muito legal. Mas aí existe uma próxima fase. Existe uma próxima fase que Deus te chama. E essa é uma fase que vai gerar um impacto muito significativo, não apenas na sua vida, mas para todas aquelas vidas que estão com você. A fase onde você, de um discípulo comum de Jesus, você se torna um discípulo extraordinário de Jesus. É onde você começa a ver um impacto exponencial, muito maior, resultados muito maiores, muito melhores. Você começa a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E essa terceira fase é uma fase que nos tira da zona de conforto. É uma fase que mexe com a gente, mas é uma fase que vale muito a pena de poder entrar. É a fase do vem e morra. Está preparado para essa fase? Hoje o Senhor te convida, vem e veja, vem e caminhe, dá os primeiros passos, vamos lá, caminhe comigo. Mas você que já está caminhando com Cristo, Jesus olha para você nessa noite, Ele diz, vem e morra. É a próxima fase, é o próximo estágio, é tempo de mudarmos de fase. E aí eu quero que você pegue a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 25. Mateus 16, 24 e 25. Jesus está falando para os seus discípulos. Lembra que Jesus sempre vai chamando a níveis de comprometimento maior. Ele vai chamando a multidão, da multidão ele seleciona os discípulos. E ele fala para os discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Essa é a terceira fase. Vem e morra. Vem e morra. Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é dizer, Senhor, eu abro mão da minha zona de conforto. Porque é muito confortável a gente viver a nossa vida lá, com a sua televisão, com o seu cobertorzinho, principalmente agora nessa chuva. É confortável. Mas Deus não te chamou para você simplesmente viver uma vida abundante. Deus te chamou para você poder dar os próximos passos, para você poder avançar. E Deus te chama a morrer. Deus te chama a negar a você mesmo, a negar aquilo que está tão bom, mas que você sabe que Deus está te impelindo para algo a mais. Você sabe que Deus está apontando um novo caminho. E essa é uma noite para você poder responder e dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. O que precisa ser deixado para trás? O que você precisa abandonar? Jesus, certa vez, ele falou assim, se o grão de trigo, ele cair na terra e não morrer, ele permanece só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Quando nós morremos para nós mesmos, quando nós morremos para os nossos sonhos, para as nossas vontades, a gente consegue perceber a vontade de Deus se realizando. E por causa da sua morte, muitas outras pessoas podem viver. Porque você morreu e a vida de Deus está em você. O mundo à sua volta pode ser impactado. E Deus te convida nessa noite a entrar nessa fase, a pagar o preço. A vida do discípulo tem um custo, tem as suas renúncias, mas vale muito a pena. Pensa numa mãe. Quantas renúncias uma mãe tem que fazer? Mas você olha para o seu filho e você diz assim, vale a pena. Cada renúncia de sono, cada renúncia de outras coisas que você gostaria de fazer, cada renúncia de ver a casa bagunçada, tudo vale a pena. Porque você vê algo que é muito maior. E assim também na nossa vida espiritual. Quando você entra nesse estágio, você percebe o quanto vale a pena. Eu quero convidar aqui o Rafa para me ajudar. Ele foi um dos que entendeu isso, compreendeu e Jesus chamou ele, Rafa, você já está caminhando, então vem e morra. Conta para nós, Rafa, por que foi tão importante você abdicar aí? Você estava num PG bem confortável, estava gostoso, tudo preparadinho, lanche gostoso, tudo em ordem, mas de repente você foi desafiado a algo a mais. Conta pra gente por que foi tão importante abrir o PG. Boa noite. À medida que a gente vai conhecendo a palavra, né, vai conhecendo o que Deus tem feito pela gente, acaba sendo normal a gente querer retribuir tudo isso que a gente tem recebido dele, né? Então, no PG a gente acaba se desenvolvendo muito, a gente acaba vendo
compartilhando das dificuldades que a gente tem, né, na vida cristã, parte também de TSDs, né, onde as pessoas falam o que sentem, as experiências que têm com Deus, né, e a gente vê o quanto isso é importante e influencia nas nossas vidas. Né, o PG que eu estava, a gente sabe que o PG ele tem um limite, né? Chega um momento que não tem mais como caber tanta gente numa casa e a gente precisa multiplicar para que mais pessoas possam também estar aproveitando bebendo, né, dessa bênção que é o PG. E foi aí onde a gente teve a oportunidade, né, e pensou, por que não, né? Vamos abrir um PG, possibilitar que mais pessoas aproveitem disso. E foi aí que a gente... Que bênção, que bom que você disse sim para o Senhor. E quais são os desafios que você enfrentou aí, que você teve que superar para poder ter um PG na sua casa? Eu acho que o maior desafio foi a parte de evangelismo, né? A parte de estar levando a palavra para as pessoas, né, que estão frequentando o PG. Como líder, a gente acaba tendo que sair da zona de conforto, tomar a frente, né? Chamar o pessoal para próximo. A gente às vezes tem que tirar algumas dúvidas, né? E acredito que foi mais essa parte, né? Evangelismo mesmo. Mas você percebeu um crescimento espiritual na sua vida depois que você se comprometeu com isso? Claro, claro. É uma evolução mútua. Tu vê a pessoa crescendo, né? Eu acho muito bacana. É uma recompensa muito grande porque tu vê pessoas novas chegando e aprendendo mais da palavra, e tu vê que elas têm aquela sede pela palavra, e tu vai abastecendo ela conforme tu pode, e as experiências delas vão te incentivando a continuar essa caminhada, sabe? Que legal. Ô Rafa, e conta pra gente, você já pensou em desistir? Já. A gente tem muitos problemas, né? Hoje a vida de todo mundo é muito corrida. O tempo é curto, a gente precisa dividir nosso tempo com família, a gente tem que dividir nosso tempo com o trabalho, com os amigos, as coisas para Deus. E o PG também precisa de uma atenção, né? Segunda-feira eu tenho que estar chamando o pessoal, né? Provocando aquela... Ô, pessoal, terça PG, porque senão pode arriscar de terça-feira ninguém aparecer no PG, né? E aí, com os problemas que a gente tem, os compromissos, né, do dia a dia, às vezes o inimigo não quer que a gente cumpra aquilo que Deus pede pra gente, né? Aquilo que Deus espera da gente. E aí, às vezes, com tanto problema, tu pensa assim, podia deixar o PG hoje, né? Mas depois de refletir, né? Depois que Deus dá discernimento pra gente, a gente vê todo o retorno que um PG traz. Né? Como eu estava falando, ele te dá um incentivo, ele te dá um gás. Né, tu vê aquela alegria no rosto das pessoas em estar descobrindo algo novo, de estar descobrindo Deus. E isso é recompensador. Isso é o que mais te faz perseverar? Sim. Essa recompensa? Essa recompensa, e eu acredito que a gente precisa ter um foco em Deus. Amém. Né? Esse é o nosso foco. Amém. As dificuldades vão vir, mas a gente sabe que em Deus a gente consegue superar todas. Amém. Aí passa por dias que está desanimado, mas outros que já alinham o foco e já dizem, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu tenho que fazer. É isso mesmo. Que legal. Muito obrigada, Rafa, por poder compartilhar a sua história e por poder ter respondido sim ao Senhor, esse apelo do vem e morra. Muito obrigada, e eu acredito que muitas pessoas hoje podem experimentar um pouquinho mais de Jesus por conta do teu sacrifício. Amém? Amém. O vem e morra não é uma fase fácil. O vem e morra é uma fase desconfortável. Porque ninguém almeja a mudança naturalmente. Quando a gente está numa situação confortável, a gente quer permanecer naquela situação confortável. Tem uma frase que diz que o único ser que almeja por mudança é um bebezinho que recém fez suas necessidades. Aí ele chora para poder ser trocado. Mas fora isso, a gente não quer mudar. Mas Deus, Ele chega para você e Ele diz, vamos mais um pouquinho? Vamos para a próxima fase? É o vem e morra. Vale a pena ir adiante. Vale a pena seguir com Cristo. Vale a pena abrir mão de parte do meu céu para que outras pessoas usufruam do céu de Jesus.
Às vezes você vai deixar um pouquinho do seu conforto, mas isso vai fazer com que outras pessoas experimentem na vida de Deus. Vale a pena. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz assim: existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que nós deixamos para trás. Existem coisas muito melhores adiante do que qualquer outra que nós deixamos para trás. Você vai ter que negar você mesmo, carregar a cruz, mas aquilo que você vai encontrar lá na frente vai ser muito melhor do que aquilo que você deixou por amor a Cristo. E a vida do apóstolo Pedro é uma história que me inspira muito. Porque o apóstolo Pedro, ele achava que ele era o cara. Ele achava que ele morreria no lugar de Jesus. Tanto que quando Jesus falou para os discípulos assim: ó, gente, eu vou morrer. Pedro falou assim: não, Jesus, de jeito nenhum. Se for preciso, eu morro no teu lugar. Eu faço, eu aconteço. Ele acreditava que ele amava muito a Jesus. Mas aí, chegou um momento onde Jesus foi preso. E aí o que aconteceu? Pedro negou Jesus. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele negou Jesus. E ele percebeu que aquele amor que ele achava que ele tinha, ele não tinha. E aí logo depois Jesus, ele volta, ele morre, ele ressuscita. E ele vai ter com seus discípulos, ele tem um momento com Pedro. E aí em João capítulo 21 a gente vê esse relato, que eles comeram juntos. E aí Jesus, ele pergunta para Simão Pedro, está no versículo 15. Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí disse Jesus: então cuida dos meus cordeiros. Mas novamente Jesus perguntou: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Mas pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E aí Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. Esse texto, ele é muito interessante porque no grego, essa palavra amor, ela tem um significado diferente. Existem várias palavras para denominar tipos de amor diferente. E faz muito mais sentido quando nós pegamos a palavra no original. Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, tu me agapau, que significa tu me ama com amor sacrificial, tu se ama a ponto de entregar por amor a mim? E aí Pedro, ele responde assim: Senhor, tu sabes que eu filéu. E o filéu é um amor de amigo, é um amor de irmão, não é um amor que está disposto a ir além. É como se Jesus perguntasse: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde: tu sabes que eu gosto de você, tu sabes que eu te considero. E aí Jesus pergunta uma 2ª vez: Pedro, tu me agapau? E Pedro responde: tu sabes que eu filéu. Porque Pedro sabia que ele tinha pisado na bola, ele sabia que ele não tinha todo aquele nível de amor que ele esperava. Mas aí pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me filéu? Jesus baixa o nível. E aí Pedro, ele se entristece porque Jesus baixa o nível. Ele diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Do tipo: Senhor, tu sabes o que aconteceu, tu sabes que eu te neguei, tu sabes que eu achava que eu te amava mais, mas na verdade eu não te amo como eu achava que eu te amava. Tu sabes que eu, filéu. E aí Jesus fala assim: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Na 1ª vez Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Na 2ª vez Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. Na 3ª vez Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. Porque ele acreditava naquilo que Pedro iria se tornar. Jesus estava falando assim: Pedro, eu não acredito apenas naquilo que você é, mas naquilo que você vai se tornar. Pedro, eu continuo acreditando em você. Pedro, você pisou na bola, mas eu acredito em você. Eu sei que você vai galgar degraus maiores. Eu sei que você vai progredir. Pedro, eu sei que você vai sair desse amor filéu e você vai chegar no amor agapau. Eu sei que você vai chegar lá. E Jesus, ele fala no versículo 18 e 19, mostrando justamente isso. Digo-lhe a verdade, ele fala para Pedro: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria.
Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você deseja ir. Jesus está falando assim: Pedro, quando você era menor, quando você era mais jovem, você queria ir para onde você bem entendia. Mas vai chegar um tempo onde você vai ser levado para onde você não quer ir. Ou seja, vai chegar um tempo onde você vai se render a mim de tal forma a pagar o preço. Você não morreu por mim na primeira vez. Você não teve coragem de assumir que você era meu discípulo na primeira vez. Mas agora, Pedro, eu sei que você vai evoluir. Eu sei que você vai me amar mais. Eu sei que você vai crescer. Jesus olha para você nessa noite. E talvez você, olhando essa mensagem, você diz assim: eu estou aqui. Eu não tenho tanto amor assim, eu não tenho tanta fé assim, eu não estou para tanto. Talvez você está lá no Vem e Veja. Deus olha para você e Ele diz assim: Ele acredita em você, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você vai se tornar nele. Quando você avança, quando você dá os próximos passos, você progride. E Deus pode esperar grandes coisas a respeito da sua vida. O desenvolvimento é a chave que abre a porta para o futuro que Deus tem para você. Pedro falou: eu não tenho todo esse amor, mas eu posso me desenvolver. E quantas coisas Deus realizou através da vida de Pedro. Logo em Atos você vê 3.000 pessoas se converteram, porque Pedro teve ousadia para poder falar. Depois você vê Pedro indo para a prisão, porque as pessoas disseram assim: não fala de Jesus, não quero que fale nesse nome. E Pedro falou assim: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Ele continuou falando, e ele foi para a prisão por conta disso, mas ele não estava nem aí, ele confiava em Deus, e Deus abriu a prisão para ele, e ele continuou falando. E esse texto que Jesus falou se refere ao tipo de morte que Pedro teve. Pedro morreu crucificado para baixo, diz a tradição, porque ele não se achou digno de morrer como seu mestre. Mas Pedro entendeu o terceiro estágio: vem e morra. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem, morra. Mas quando você morrer, muita gente vai viver. Quando você morrer, quando você abrir mão do seu céu, muita gente vai poder experimentar o céu. Quando você pagar o preço, você vai ver a recompensa, que é muito maior do que qualquer preço. Os grandes homens de Deus não se tornaram grandes homens ou grandes mulheres de Deus por aquilo que eles conquistaram em Deus, mas por aquilo que eles deram a Deus. E esse é o teu momento. Esse é o teu momento de poder responder essa palavra e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se você está na fase do vem e veja, é tempo de você dizer: eu quero me comprometer em ser um discípulo de Jesus. Eu quero caminhar com Ele, eu quero dar os primeiros passos, eu quero avançar. Mas se você já tem caminhado com Cristo, talvez você esteja há tanto tempo dentro da igreja, sendo discípulo de Cristo, e você esteja aí confortável. O Senhor te chama nessa noite. É tempo de mudar de fase. É tempo de mudar de fase. É tempo de avançar. É tempo de avançar. E Jesus diz da mesma forma como Ele disse para Pedro: ei, eu acredito em você. Ei, eu acredito que você pode mudar a história de outras pessoas, porque eu estou contigo. Eu acredito naquilo que você pode se tornar. Eu acredito que você pode vender uma visão para as pessoas daquilo que elas podem ser em Deus. Eu acredito que você pode ser aquele que vai dizer: vem e veja, vem e caminha, eu te ensino a caminhar, eu te ensino a fazer parte, a passar pelos desafios. Eu estou aqui contigo. O Senhor te desafia nessa noite a ir um nível a mais, a mudar de fase. Fique em pé. É tempo de se desenvolver, é tempo de dizer: Senhor, chega de estar nessa mesma fase. Talvez você está nessa mesma fase de ficar reclamando, de ficar murmurando, de ficar vendo aquilo que é ruim, e você não sai dessa fase. É tempo de mudar. É tempo de você dizer: Senhor, eu quero viver para Ti. Deus, eu quero parar de ser crica, eu quero parar de ser assim. Eu quero me render a Ti, Senhor, e eu quero começar a ser bênção. Eu quero começar a ser aquele que ensina. Eu quero começar a ser discípulo Teu. Responda ao Senhor. Ele te chama: vem, 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 caminhe comigo, vem ser meu discípulo. Mas se você já está caminhando com Ele, Ele te diz: não tem como você ser discípulo, não tem como você ser meu discípulo, se você não negar a si mesmo, não carregar a sua cruz e vir após mim. Responda ao Senhor,
dizendo: Deus, eu abro mão. Eu abro mão, Senhor. Eu abro mão, Senhor. Eu não sei o que você precisa abrir mão, o que precisa ficar para trás. Mas olhe para o Senhor agora e diz: Senhor, eu quero abrir mão, Deus. Comece a responder, deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Ele te chama a uma fase a mais. Ele te chama, Ele te chama. Comece a crer e dizer: Senhor, eis-me aqui para ser usado pelo Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Isso é o que nós fazemos. Isso é o que nós fazemos. Nós morremos para que a vida de Deus possa ser vivida em nós. Isso é o que nós fazemos. Nós nos comprometemos com a causa do reino. Se comprometa para você poder viver um ano de progresso, uma semana de progresso. Vamos avançar até ser como Jesus. Progresso até ser como Jesus. Isso é o que nós fazemos.